Olá, seja bem-vindo ao canal do escritório RGL Advogados. Neste vídeo vamos falar sobre a importância do inventário e as consequências de não o fazer. Até mesmo porque, apesar de envolver uma situação delicada, a morte de um ente querido, existe uma série de complicações que podem advir da ausência de um inventário. Então, se você ainda tem dúvidas quanto a isso, assista até o final. O assunto deste vídeo é o inventário post-mortem, ou ação de inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. E nada mais é que a ação pela qual são listados os bens de uma pessoa falecida e esses bens são distribuídos entre os herdeiros. No caso de não haver nenhum bem, é feito o que chamamos de inventário negativo, que serve justamente para demonstrar que o falecido não possuía nada a ser distribuído. Caso o falecido tenha feito um testamento, no qual dispõe sobre o destino dos seus bens após a morte, os bens serão partilhados de acordo com as disposições daquele testamento. Se o falecido não tiver feito o testamento enquanto em vida, os bens serão partilhados ao final do inventário, seguindo a regra padrão do Código Civil. O inventário é obrigatório, apesar do que muitos podem presumir. No direito sucessório, existe o princípio de Sainsin, que determina que os bens e direitos de uma pessoa falecida são imediatamente transferidos a seus herdeiros após a morte. O objetivo principal desse princípio é assegurar a posse dos bens do falecido à sua família, evitando assim que terceiros possam tomar posse indevidamente do patrimônio, que não raro é constituído com muita dificuldade pela família. Porém, a transferência não ocorre simplesmente pela transmissão da propriedade de uma forma particular. Isso só pode ser feito com a ação de inventário, sem a qual os bens do falecido serão considerados nada menos que um montante único e indivisível, que chamamos de espólio, que pertence a todos os herdeiros conjuntamente. Sendo assim, se todos os herdeiros têm posse sobre o espólio, nenhum herdeiro em particular detém a propriedade sobre um bem em particular. Para que ocorra essa separação específica dos bens e direitos, deverá ser aberto o inventário, momento no qual todos os bens serão listados e então divididos entre os herdeiros, o que chamamos de partilha. Se não houver o inventário, algumas complicações podem surgir com o passar do tempo. A primeira é que o cônjuge do falecido não poderá se casar novamente sem a abertura do inventário, a não ser que se case pelo regime de separação total de bens. Isso ocorre por conta do artigo 1523 do Código Civil. Pela leitura desse artigo, para que o cônjuge do falecido se case novamente, ele deve proceder à distribuição dos bens entre os herdeiros ou comprovar que não haverá prejuízo para eles, o que só pode ser feito no regime de separação total. A segunda é que os herdeiros não poderão vender, alugar, doar, transferir ou realizar qualquer outro tipo de negócio com os bens enquanto não for realizada a partilha. Mesmo na hipótese de haver concordância entre os herdeiros de que um determinado bem fique com um deles, esse bem não poderá ser objeto de negócio jurídico, pois a propriedade não é desse herdeiro de fato, justamente por não ter sido feita a partilha. Afinal, é impossível transferir bem ou direito que não possui. Assim, deve ser feita a partilha para que o bem seja passado de fato à propriedade do herdeiro que poderá dispor dele a seu critério. E a terceira é que, se não houver a partilha, os sucessores dos herdeiros também poderão ser prejudicados. Se houver a morte de um desses herdeiros, por exemplo, o bem que ficou sob sua posse, originado de seu antecessor falecido, não poderá ser partilhado entre os seus sucessores, pois na verdade não era dele, era de seu antecessor. Para regularizar essa situação, o sucessor deverá realizar a abertura do inventário da pessoa que tinha a real propriedade do bem, correndo o risco de não haver outros bens a serem partilhados. E assim, ele poderá não ser mais o único herdeiro daquele bem. Estas são as hipóteses mais recorrentes e imediatas que resultam da falta do inventário. Para mais informações, consulte o seu especialista em direito sucessório.